Bem-vindos, bem-vindas a este tempo de atenção às Sagradas Escrituras que a Igreja Metodista oferece. Neste mês de fevereiro temos estado a falar sobre ministério, sobre o servir ao Senhor com alegria e dedicação. Depois de termos falado nas oportunidades que já tivemos neste mês sobre ministério, ministério em Cristo, ministério com Cristo, completamos hoje esta temática falando sobre ministério por Cristo. No último encontro, terminamos lembrando que o ministério com Cristo é viver o amor de Deus em tudo o que se pensa, diz e faz, tendo sempre os olhos e a atenção naquele que é o exemplo a seguir, naquele que indicou o que precisava de continuar a ser feito, conforme está escrito em Mateus 28, versículos 18 a 20. Ide, ensinai, batizai, tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabendo que Cristo está sempre presente. Hoje falamos sobre o ministrar por Cristo, sobre o fazer o que Ele pediu. É evidente que isto implica a resposta ao desafio que Ele nos lança. E se reconhecemos nele o nosso Salvador e Senhor, podemos servir por Ele em tudo o que fizermos e vivermos. Na família, entre os amigos, na escola, na universidade, no emprego, no lazer, no cuidar e no ser testemunha da salvação que há em Cristo. Vale a pena dar atenção a alguns textos do livro dos Atos dos Apóstolos. Comecemos pelo capítulo 3, os versículos 1 a 8. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias os punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: "Olha para nós." E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Pedro e João foram ao templo na hora da oração. É um registro que nos lembra que os discípulos não esqueceram o que era importante manter: a prática da oração na oportunidade que surgia. Naquela hora, não puderam deixar de dar atenção a quem precisava de ajuda. E agiram dizendo a quem estava em necessidade: "Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E aqui temos uma boa referência que afirma o ministério, o servir por Cristo, pois aconteceu em nome dele. O que, por consequência, motivou a alegria, o louvor, a adoração e o testemunho. A pessoa abençoada entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Servir por Cristo pode implicar a própria vida, tal como aconteceu com Estevão, conforme está relatado no livro dos Atos, do qual damos atenção a um pequeno pedaço no capítulo 7, os versículos 51 a 60. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais, a qual dos profetas não seguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele.
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que, em evocação, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Mesmo sendo maltratado e assassinado, não deixou de ter a atitude presente em Jesus em circunstâncias semelhantes. Entregou a sua vida nas mãos de Jesus e pediu que quem o maltratou fosse perdoado. Um outro episódio que é inspirador sobre a ação de Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, quando se serve por Cristo, quando se faz o que Cristo pediu, é o relatado em Atos 16, versículos 25 a 31. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo o trêmulo se prostou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo e Silas estavam presos, mas não deixaram de orar e de cantar hinos de louvor a Deus, de modo que os outros presos pudessem ouvir. Foram libertados após um terremoto ter acontecido, mas permaneceram onde estavam e tiveram a oportunidade de pregar o Evangelho nas palavras que ficaram registadas, dirigidas ao carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Após o que pregaram a palavra do Senhor ao homem e a todos os que estavam em sua casa. Servir em nome de Cristo é saber que se está a cumprir o que foi pedido e que para tal aconteça, o Espírito Santo do Senhor age na vida de quem serve, capacitando para a missão com os dons que forem necessários. Em Romanos encontramos referência a vários dons relacionados com diferentes ministérios. Vamos ler o que está registado no capítulo 12, os versículos 4 a 8. Porque assim como num corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Todas e todos que têm Jesus como Senhor e Salvador têm a missão de servir por Cristo, seja no ministério pastoral, no ministério diaconal, no ministério da oração, no ministério do acolhimento, no ministério do louvor, no ministério da pregação, no ministério da visitação, no ministério da evangelização, no ministério de cuidar de quem precisa e do que é preciso, no ministério para as crianças e jovens e nos ministérios que a Igreja tem a oportunidade de desenvolver. Se alguém sente que tem vocação dada por Deus para este ou aquele ministério, deve falar, conferir,
orar e tratar do que for necessário com quem for responsável pastoral da sua igreja local. Vivemos um tempo em que há muita gente a precisar de saber acerca do amor que Deus dedica a cada uma e cada um. Há muita gente a precisar de ser ajudada, há muita gente a precisar de ser animada com a salvação que há em Cristo Jesus. Há muito que precisa de ser feito em nome de Cristo para que o mundo creia e Deus seja tudo em toda a gente. A quem enviarei? Pergunta o Senhor. Envia-me a mim, seja a resposta de cada uma e cada um que tem Cristo como Senhor e Salvador, procurando viver e praticar a palavra do salmista que diz: servi ao Senhor com alegria. Amém.